Sabe aquela sensação de ler alguma coisa várias vezes? A gente conhece todos os detalhes da história, mas parece que o sentido principal, o coração da coisa, escapa? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num dos momentos mais profundos dos evangelhos para descobrir um modelo, um jeito de entender as escrituras que, olha, realmente transforma. E essa pergunta é a chave de tudo. A crise que os discípulos de Jesus viveram logo depois da crucificação, ela nos mostra um caminho, sabe? Um modelo profundo para a compreensão. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então vamos começar lá em Lucas 24. Tenta imaginar a cena. 2 discípulos caminhando para uma cidadezinha chamada Emaús. O coração deles, pesado. Eles estão ali conversando sobre tudo o que aconteceu. Eles sabiam de tudo, tintim por tintim. Mas simplesmente não conseguiam ver nenhum sentido naquilo tudo. Olha que interessante, o problema deles não era a falta de informação. Não mesmo. Eles sabiam dos fatos. A questão é que eles não conseguiam enxergar o propósito de Deus por trás de tudo aquilo. É como ter um livro, sabe? Você lê todas as palavras, uma por uma, mas a história, o enredo principal, ele não se forma. E é aí que Jesus entra na história. E o que ele faz? Ele não começa com uma visão, algo místico. Não. Ele começa caminhando com eles pelas Escrituras, desde Moisés passando por todos os profetas. E isso já nos dá um princípio fundamental, a base de tudo. O entendimento começa com a palavra escrita. É o nosso chão firme. Ok, então qual é a chave que vira o jogo? O que abre essa porta para o entendimento? A resposta, segundo o que estamos analisando, está numa combinação, uma combinação super poderosa e, olha, inseparável de 3 pilares. A verdadeira revelação, então, é essa união, uma união que não dá para separar, entre a palavra escrita, que é o nosso fundamento objetivo, o Espírito vivo, que é quem ilumina tudo, e a comunhão, que é o ambiente onde a gente discerne as coisas. Pelo modelo que Lucas apresenta, para ter uma compreensão genuína, a gente precisa desses 3 elementos trabalhando juntos. Um sem o outro não funciona. E o que acontece quando a gente tenta separar esses pilares? Bem, aí surgem 2 perigos bem grandes. Se você tem a palavra sem o Espírito, o que acontece? Vira um formalismo. Morto, sem vida, letra fria. Agora, se você tem o Espírito sem a palavra, aí a coisa vira uma espiritualidade sem base, sem fundamento, que pode ir para qualquer lugar. Mas quando essa união acontece, o resultado não é só um saquei na cabeça, sabe? Não é só intelectual. É uma experiência que pega o coração e transforma. Lembra da frase deles? Porventura não nos ardia o coração ardente? É essa expressão que eles usam. Essa é a assinatura, a marca do Espírito Santo iluminando a palavra. É quando a informação vira transformação. É aquele momento em que a ficha não só cai, ela despenca. E essa experiência do coração ardendo, ela cria um padrão bem claro. Primeiro, a escritura interpretada pelo Espírito. Isso gera vida interior, o tal do coração ardente. Isso, por sua vez, leva um movimento para fora, para a ação. E, finalmente, inspira o testemunho na comunidade. Percebe o ciclo? Nunca é uma jornada para ficar só para si. Mas espera aí que tem mais. Tem mais um segredo aqui, uma coisa que estava bem ali, na cara de todo mundo, mas escondida. A própria estrutura das Escrituras que Jesus usou para explicar tudo. E a gente vai descobrir qual é. Olha só o que ele diz. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Presta muita atenção nessa estrutura de 3 partes que ele falou. Não é por acaso. Lei, profetas e salmos. Isso é a chave para a gente entender a mensagem central de tudo. É que Cristo não estava citando uma lista aleatória. Ele estava usando a estrutura original do cânon hebraico. E essa ordem funciona como um mapa espiritual, que leva a gente numa jornada. Já a ordem que a gente costuma ver hoje, a cristã moderna, ela é mais literária, sabe? Organiza por gênero. Lei, história, poesia, é como se fosse uma biblioteca. As duas têm os mesmos livros, mas a forma como são organizados muda completamente a história que eles contam. Essa ordem original, o Tanakh, ela conta uma história em 3 grandes atos. Primeiro, a Torá, a lei, que é a fundação, é o propósito e a promessa de Deus. Depois vem os Neviim, os profetas, que é a interpretação. Eles olham para a história do povo à luz da aliança. E por fim, os Ketuvim, os escritos, com os salmos em destaque. Aqui é a experiência, é a adoração, é o testemunho da esperança messiânica. E quais são as consequências de mudar essa ordem? Bom, não é que seja um erro teológico, uma heresia, nada disso. Mas a continuidade da promessa do Messias fica meio fragmentada. O Antigo Testamento passa a ser visto como algo que acabou, e não como algo que foi cumprido. A história e a espiritualidade se desconectam.
Aquela unidade orgânica da revelação, ela se perde um pouco. Tá, e o que a gente faz com isso tudo? O que isso significa na prática? Significa que há uma proposta de ler as Escrituras do jeito que Cristo leu. Usar essa estrutura como um mapa para a nossa própria jornada espiritual. Pensa nesse padrão para uma leitura espiritual. Primeiro, a gente começa pela lei. Ela nos confronta com o propósito, com o padrão de Deus. Depois, vamos para os profetas. É onde o Espírito interpreta a nossa própria história e nos chama para uma resposta. E por fim, chegamos nos Salmos. É quando o coração responde. Em adoração, em esperança, é um encontro vivo, que vai da verdade à convicção e termina numa resposta de coração inteiro. E o resultado final de tudo isso, a verdadeira revelação, nunca, jamais leva ao isolamento. Ela sempre resulta num testemunho responsável, que é compartilhado com outros, em comunidade. Lembra dos discípulos? Assim que os olhos deles se abriram, eles voltaram correndo para Jerusalém. O conhecimento não é para ser guardado numa caixinha, é para ser compartilhado. Então, para a gente fechar o modelo completo, fica assim. Sem a palavra, a gente não tem conteúdo, não tem base. Sem o Espírito, a gente pode até ter o conteúdo, mas não tem entendimento. E sem a comunhão, sem a comunidade, a gente não tem testemunho. Fica faltando o propósito final. A experiência da fé, para ser completa, precisa desses três. E isso nos deixa com uma pergunta bem provocadora que vem direto de Lucas 24. Como a nossa compreensão poderia mudar se a gente começasse a ler as Escrituras por essa lente que o próprio Cristo nos deu? É um convite, na verdade. Um convite para redescobrir a Bíblia não só como um livro, mas como uma revelação viva, unificada, que aponta o tempo todo para um único centro.